Olá, gente, tudo jóia? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a regra do trapézio. A regra do trapézio nada mais é que um método numérico para resolver o problema de integração numérica. A parte de integrais, todo mundo já ouviu falar, né? E basicamente você tem, no caso aqui, a gente vai resolver integrais definidas no intervalo de a a b de uma função qualquer. Sabemos que uma das interpretações disso aqui, né, que a gente pode estar utilizando, é a área. Então a gente pode falar, olha, quando eu faço a integral de AB de fx dx, eu estou falando da área sob a curva fx. Isso aqui é uma função fx. Então, sobre a curva fx, certo? No intervalo de AB. Basicamente é isso. Ok. Mas muitas vezes deparamos em integrais que são muito difíceis de resolver, complexas, e às vezes a gente não consegue a partir das tabelas. Então, para resolver esse tipo de integral, a gente pode utilizar outros métodos, no caso aqui a regra trapézio, e depois, mais para frente, eu vou ensinar a regra de Simpson, que são formas de estar resolvendo por aproximação. Aí tá, basicamente é o seguinte: você tem isso aqui, ó. E eu vou aproximar essa figura a um trapézio, né? Você vê que ela tem essa aproximação, né? Tem um buraquinho aqui, aqui ela está preenchida, né? Então ela tem um erro aqui, tem um erro aqui também, né? Até que os dois eles se comparam, né? Vamos dizer assim, eles se equivalem quase ali, mas mesmo assim mantém esse erro. Tá? Então existe um erro que vai ser mostrado, não, vai ser mostrado, né, a fórmula pelo menos do erro. Tá? Eu não vou deduzir a fórmula do erro, senão vai demorar muito o vídeo já é um pouco comprido. Então vamos lá. O que é a ideia aqui, ó? Então a integral, se ela é basicamente o trapézio, como que é a forma do trapézio? O que eu vou considerar aqui? Ó, esses dois pontos, gente, eu vou considerar como as bases, né? Base maior, base menor. Professor, e no caso que dá retângulo? No retângulo, você pode trabalhar como fórmula de trapézio. Isso não tem problema, tá? Não atrapalha a fórmula. Então, eu consigo trabalhar um retângulo baseado na forma do trapézio. Ao contrário, não. Tá? Então, vamos lá. Aí, se eu tenho, então, um ponto x0, né, que é o nosso intervalo A e B, esse A, eu posso partir de um ponto x0. Esse aqui vai gerar para mim uma função de x0 quando eu jogar na função. O B vai gerar para mim uma função, né, x1, né, vai gerar uma função x1. Ok? E aí, basicamente, você tem a base maior, base menor aqui. Lembrando que isso pode ser inverso, não há problema. Seu base menor com base maior. Como é soma e comutativa, não tem diferença. Né? 2 mais 3 igual a 3 mais 2. Então, vamos lá. Vai ficar f de x0 mais f de x1, né, vezes a altura dividido por 2. Mas o que é a altura? A altura vai ser esse cara aqui, ó. Então, onde a altura, nesse caso, é b menos a. Que é essa diferença. Muito bom. Então, mas percebo que aqui a gente tem um grande erro, né? O erro está bem grande ainda. E eu quero, por exemplo, trabalhar, não quero ficar trabalhando com erros grandes assim, né? Eu gostaria de trabalhar com erros menores ou com uma precisão que eu queiro. Eu quero trabalhar com 3 casas decimais de erro, ou 2 casas, uma casa, né? Então, o que você exigir, né? Sendo assim, você pode trabalhar de uma forma mais precisa, dá para trabalhar. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma figura, e em vez de fazer um único trapézio, eu posso fazer vários trapézios. Então eu estou pegando essa figura, por exemplo, ó, e dividindo em 4 partes iguais. Então a gente vai ter aqui x0, o x1, o x2, né, 4 partes iguais que eu falo em relação ao x.
Eu pego esse grupo e divido em 4 partes iguais, o que significa que vai ter o mesmo H. Né? Então, H, a altura é sempre a mesma. O passo aqui, que pode variar aí. Poxa, pode ser 1,25, pode ser 1,5, pode ser 1, pode ser 0,2, pode ser qualquer valor. Vai depender do seu A e B. E quantos trapézios você quer trabalhar. Esse aqui vai gerar o fx0, esse vai gerar o fx1, esse vai gerar o fx2, esse vai gerar o fx3 e esse vai gerar para nós o fx4. Tá? Como que vai ficar agora o H para a gente? Como que eu calculo o tamanho do H? O tamanho do H, porque o que eu vou ter? Eu vou ter um intervalo de A até B, né? Então eu consigo trabalhar do intervalo de A a B. Pois bem, então eu conheço B e conheço A. Né? Por que conheço B e conheço A? Por causa desse aqui, né? Integral de A até B. Bom, e aí para achar o H, basta saber quantos trapézios eu vou utilizar. Se eu tiver 4, eu vou dividir por 4. Se eu tiver 5, eu vou dividir por 5. E assim por diante. Ou seja, eu vou dividir sempre pela quantidade de trapézios que eu quero. Tá? Bom, ou o contrário, né? Não, mas eu não tenho a quantidade de trapézios. Aí depois eu vou ensinar um pouco para frente como achar essa quantidade de trapézios necessárias, de repente, para você atingir uma precisão. Ou você tem que saber a quantidade de trapézios que você vai trabalhar, ou você pode ir para outro caminho. Não, eu quero a precisão, eu quero um erro de 0,01 no meu cálculo. Você pode definir pela precisão. Aí dá para se determinar também, a partir disso, o N, e aí sim aí fazer as contas. Pois bem, a integral, como que ela fica aqui? Ó? O H por 2, como o H é o mesmo, e lembra que a fórmula aqui é H por 2, né? Vezes a base maior mais base menor, o H por 2 ele é constante, né? Então ele vai multiplicar o primeiro trapézio aqui, ó. Ele vai multiplicar o segundo trapézio, ele vai multiplicar o terceiro trapézio, ele vai multiplicar o quarto trapézio. Então, o H é sempre igual. Então, eu vou pôr H por 2 em evidência e o restante é sempre a mesma coisa. Vamos lá, o primeiro trapézio, gente. Olha o primeiro trapézio. Primeiro, a base, aqui é a base menor com base maior. Então, vai ficar fx0 mais fx1. Como fica o segundo trapézio? O segundo trapézio é a base maior com a base menor. Né? E a base maior agora é o fx1 de novo. Então, vai ficar fx1 mais fx2. Né? Aí vem o fx2 com fx3. fx2, que é o terceiro trapézio, mais fx3. E o último trapézio é o que? É esse fx3 com fx4. Então, vai ficar fx3 mais fx4. Fecho. Tranquilo. Então, nossa integral ela fica da seguinte forma. H sobre 2 vezes o fx0, você observa que repetiu uma única vez. O fx4 também repete uma única vez. Então, o primeiro e o último repete uma vez só. Então, vou pôr um N aqui, gente, até para generalizar. Se fosse 200 trapézios, seria fx200, 500 e assim por diante. Então, a gente tem um N qualquer. Mais a somatória de um índice I indo de quanto? Começando de quanto? O zero já tem aqui. Então, não vou começar de zero, vou começar de 1. E vou terminar em quanto? Eu não vou terminar em N, né? Porque o N também já joguei. Eu vou terminar sempre no anterior, N menos 1. Do f de xi. Isso aqui tudo vezes 2. Né? Então, seria o primeiro termo mais o último termo mais duas vezes fx1 mais duas vezes fx2 mais duas vezes fx3 e vai embora. Então, se você tiver o x200, você vai somar todos do meio e somar uma única vez o primeiro e o último. Basicamente é isso. É bem simples, não tem segredo. O erro aqui, como eu disse, eu não vou ficar deduzindo o erro, mas a gente vai só colocar, né? Tem que colocar aqui as formas de erro. Então, o erro, eu tenho o seguinte, eu vou pôr o erro geral, porque o erro geral ele serve tanto para um trapézio como para vários trapézios, tá? Então, o erro geral ele é menor ou igual que
b menos a vezes h ao quadrado sobre 12 vezes o máximo da segunda diferença. Ok? Derivada aqui. Será que segunda derivada, se eu tivesse uma curiosidade, se eu tivesse uma função de reta, certo? Isso aqui fosse uma função linear, esse fx, sei lá, 2x mais 1, 3x mais 4, a segunda derivada é quanto de uma função linear? É zero, né? Então, e o erro, então, significa o quê? É zero. Tá? Então, função de reta sempre vai ter erro nulo no médio de trapézio, porque ele se aproxima, né? Ele dá exatamente o trapézio, tá? Naquele intervalo que você está trabalhando. Ok? Então, você vai ter erro nulo nesse caso. Agora, uma função curva, x ao quadrado, x à quinta, seno, logaritmo, exponencial, todas essas outras funções, ela vai gerar erro. São curvas. Pois bem, então esse aqui é para cálculo do erro, caso você queira descobrir o erro. E a gente também pode fazer da seguinte forma. Mas não, eu calculei, então a gente tem duas linhas, pode seguir. Primeira linha é, eu estou querendo calcular a integral da função, quero fazer 4 trapézios e quero calcular o erro disso, quanto que eu tive de erro. Legal, se você quer saber quanto você teve de erro, basta você fazer o quê? Você calculou, você fez o cálculo bonitinho e joga aqui para você determinar o seu erro máximo. Tá certo? Então, qual que foi o erro? Seu erro é menor ou igual esse valor aqui. Então, a gente já vai provar isso aí. Vou mostrar isso aí num exemplo para tentar fazer o mais rápido possível, para não alongar demais o vídeo. Mas beleza. E nisso aqui, tendo essa fórmula também, a gente poderia basear nisso para calcular qual é o n, que seria a segunda linha. Eu falei, jogo 4, quero calcular e quero saber qual erro que eu tive nesse processo. Beleza, é esse processinho aqui. E posso fazer o processo contrário, que é, eu não tenho n, eu não vou jogar tipo 4 ou 3 ou chutar um valor. Eu quero uma precisão, eu quero assim, eu quero um erro de 10 a menos 3. Eu quero definir esse como erro máximo meu. Se eu quero definir como esse erro máximo, eu tenho que já adotar um processo diferente. Eu quero saber qual é o meu n. Quantos trapézios eu preciso para determinar esse erro máximo, para ter essa precisão, né, de cálculo. Aí eu baseio nessa fórmula aqui, substituindo o h, né, que é b menos a sobre n. Só que é o seguinte, o erro obtido é menor do que isso, né? E para cálculo do erro esperado, eu falo, poxa, então esse erro que eu tenho ali de fato é menor que o erro calculado. E esse erro aqui é menor, né? Ele tem que ser menor ou igual ao erro esperado. Né? Qual que é o erro esperado que você precisa, né? Qual que é a sua precisão? Então, é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai basear nessa aqui, ó, para calcular o n, e essa aqui se você quiser calcular o erro. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, se você jogar lá, ó, b menos a sobre 12 vezes h ao quadrado. O que é h ao quadrado? É b menos a sobre n. Então, vai ficar b menos a ao quadrado sobre n ao quadrado vezes o máximo da segunda derivada. E isso for menor que o erro esperado. Só dando uma ajeitadinha, gente, então vai ficar b menos a ao cubo sobre 12n ao quadrado vezes o máximo da segunda derivada é menor, eu esqueci do igual aqui, menor ou igual ao erro esperado. É isso. Então a gente vai fazer o exemplo aqui e mostrar isso. Pois bem. Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, um exemplo simples, tá? Então a gente vai calcular, por exemplo, a integral de 1
até 2 de x ao quadrado dx. Ah, por que estou pegando esse exemplo? Esse exemplo daria para resolver. Sim, de fato, né? Isso aqui, se a gente resolver, vai dar x ao cubo sobre 3, variando de 1 até 2. Isso aqui vai dar 8 terços menos 1 terço, que vai dar 7 terços. 7 terços é 2,33. Né? 3, 3, 3, 3, 3, é dízimo. Então vamos escolher aí, ó. Vamos trabalhar esse cara como 4 trapézios. Eu estou fazendo só didaticamente, né? Daria para fazer, é bom que aqui a gente tem o valor real, né, da integral para poder comparar o erro depois, que é o erro de fato, né? Porque se eu pegar uma integral que não dá para fazer, eu não vou conseguir fazer esse comparativo. Então, vamos lá. Então, qual que é a nossa função? A nossa função, ela é x ao quadrado, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, vou trabalhar e vou escolher 4 trapézios, tá? Vamos trabalhar com 4. Eu estou chutando aqui 4 trapézios, quero trabalhar com 4 e a gente vai ver isso aí. Primeiramente, eu vou trabalhar o H, né? O H é B menos A dividido pela quantidade de trapézios que você quer, a gente já mostrou isso. O B, o que é o B? O B é 2 menos A, que é 1, dividido por 4, que dá 0,25. Tá, então o nosso passo é de 0,25 e 0,25. O que está acontecendo aqui? Lembrando que aquela funçãozinha que x ao quadrado é isso aqui. Se eu jogar 1, dá 1. Se eu jogar 2, dá 4. Certo? E aí eu estou pegando isso aqui e dividindo em 4 partes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, eu vou ter o x0, que é o quem começa. Eu vou ter o x1, eu vou ter o x2, eu vou ter o x3, eu vou ter o x4. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí a gente vai querer o fx0, o fx1, o fx2, o fx3... e o fx4. O primeiro ponto é 1. Se o passo é 0,25, o próximo aqui, ó, então o próximo ponto, né, é 1 mais 0,25. Então dá 1,25. Então é 1,25. O próximo mais 0,25, então dá 1,50, 1,75 e 2. Lembrando que anda sempre igual. Então eu estou andando de 0,25 em 0,25. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada xzinho aqui, ó, que é o 1, e vou jogar no x ao quadrado. Vou jogar 1,25 no x ao quadrado, e assim por diante. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é fácil de fazer as contas. 1,25 vai dar 1,5625, 1,50 2,25, e 1,75 dá 3,0625. Tá? Então, eu estou fazendo o que eu estou pegando? 1,75 ao quadrado, cada função, e aí vai. Né? Então, depende muito do que é a função. Cada função, né? Lógico, de uma maneira diferente. Pois bem, calculei todos esses carinhas aqui. Agora, basicamente, eu vou jogar na integral. Então, a integral, você vê que é bem simples a ideia. Então, é o h por 2, que é 0,25 por 2, né? H sobre 2. Pessoal, não sei se lembra da fórmula. Então tá aqui, ó. A gente tinha deduzido h sobre 2, o primeiro mais o último, mais 2 vezes a soma de todos os termos do meio. Então é isso que a gente vai fazer, ó. O h sobre 2 vezes o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 4, mais 2 vezes todos os termos do meio. Né? Então, seria 1,5625 mais 2,25 mais 3,0625. Isso aqui, gente, já somando, vai dar 6,875. E você fazendo essa conta aqui, né, na calculadora, você vai obter 2,3437... Opa!
3, 4, 3, 7, 5. Lembrando que o real era... O real, o valor, né, que a gente achou na integral é 2,33333. E vai embora. Se a gente calcular o erro, né, pelo processo bruto, né, aquele erro absoluto, que é um menos o outro, a gente vai ter aqui 0,0104167. 167, tá? Aproximadamente. Então seria isso aqui de erro. Lembrando que é em módulo, né? E agora vamos lá. Já estou aproximando aqui em cada decimais. E aí eu vou calcular o erro. Lembrando que o erro é menor ou igual a b menos a vezes h ao quadrado sobre 12 vezes o máximo em módulo da segunda derivada. H ele é sempre positivo, tá? B menos A também vai ser sempre positivo, por isso que não há necessidade de módulo. O módulo entra só aqui. Olha, gente, se a função fx é essa aqui, ó, então vamos lá. Se f de x é igual a x ao quadrado, a primeira derivada é 2x e a segunda derivada é 2. Ok? Então, qual que é o máximo da segunda derivada? É o próprio 2, que é uma função constante. Ah, mas se não fosse uma função constante, você está trabalhando uma função de A até B, intervalo de A a B. Aí você pega a função, você vê uma função assim, ó, olhando o intervalo de A a B. Onde que é o ponto máximo? É esse aqui, ó. Você vai analisar a distância, né? Aqui, a distância aqui, né? Lógico, todos os pontos aqui. Então, olhando dentro do intervalo AB, você vê que o maior f, né, o maior resultado aí do y é aqui, tá? Em módulo, pensando em módulo. Então, seria a maior distância em relação ao eixo x. Tá joia? Então, seria o valor aqui, ó. Então, se aqui for, sei lá, menos 40, né? A maior da segunda derivada é 40, tá joia? Em módulo. Então tem que tomar cuidado. Então, às vezes, você tem que fazer o gráfico, tem que desenvolver o processo gráfico, dependendo do gráfico, é mais complexo. Mas vamos lá. Então, nesse caso, o erro vai ser menor ou igual a B2 menos 1, vezes H, que é 0,25 ao quadrado, dividido por 12, vezes o máximo da segunda derivada, que é o próprio 2, já que ela é sempre constante, né? Aí o erro, ele vai ser menor ou igual. E se a gente calcular isso aqui, gente, vai dar 0,0104167. Arredondando. Né? Então, ele deu ali, com essas quantidades de decimais, deu exatamente igual ao erro que a gente tinha calculado aqui. Ó, tá? Então, é um exemplo bem interessante. Você vê que dá para comparar e que a forma do erro dá para se validar. Tá? Mas aí, se você quiser, só para finalizar aí, gente, trabalhar no processo inverso, você fala, não, eu não quero trabalhar com 4, eu não vou fazer o processo inteiro, mas eu quero achar um N que me dê uma precisão de 2 casas decimais, né? Você vê que aqui 4 quase deu, mas não chegou a ser, né? Eu quero um erro eu quero uma precisão de 0,01, quero um erro menor que isso, tá certo? Ou quero o erro de precisão de 0,01, pelo menos, no máximo 0,01. Ok. Aí eu vou ter que calcular, né? Eu vou ter que calcular da seguinte forma. B menos A ao cubo sobre 12n ao quadrado vezes o máximo da segunda derivada menor que o erro esperado. Aí, basicamente, a gente vai substituir aqui, vai ser 2 menos 1 ao cubo
sobre 12n ao quadrado, vezes o máximo, que a gente já viu que é 2, nesse caso, e menor que 0,01, né? Que é a precisão que eu quero. Muito bem. Como que eu vou jogar isso aqui, gente? Eu posso simplesmente inverter. Então, eu vou jogar... O 12 eu já vou cortar com 2, vai ficar 6 aqui. Vai ficar 6n ao quadrado. Então, vai ficar 6n ao quadrado em cima. Vou jogar para cima. 2 menos 1 é 1. Então, para baixo não vai alterar nada. Como eu estou invertendo aqui, ó, eu vou inverter esse também. Então, é 1 sobre 0,01. Se eu invertir os dois lados, esse sinal aqui tem que inverter também. Então, vai ficar maior ou igual. Tá. Então, nosso n ao quadrado, ele é maior ou igual a... Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 100. Dividido por 6. Então, o nosso n é maior ou igual a quanto? Então, vamos lá. 100 dividido por 6... vai dar 16, né? 16,6 dá raiz de... E a raiz vai dar 4,08. Lembrando, gente, que se eu fosse ver em inequações, você teria menos 4,08 aqui e 4,08, né? Que é aquele processo de jogar para cá, igualar a zero e depois desenvolver. Então, você veria esses resultados e esses resultados. Só que o que você tem que tomar cuidado é o seguinte... Como n é uma quantidade de trapézios, eu quero sempre o lado positivo. Então, o que me importa é para cá. Para cá não serve, não tem quantidade negativa de trapézios. Então, por isso que eu posso jogar direto aqui, eu estou trabalhando direto, tá? Então, vai trabalhar sempre assim. Pois bem, então, nosso n igual. Lembrando, se eu quero maior ou igual a 4,08, eu quero uma quantidade de trapézios, e a quantidade de trapézios ela deve ser inteira, né? Um valor maior que 4,08 é 5. Então, se eu fizer 5 trapézios, eu já atendo o meu pré-requisito, né? Que seria uma precisão menor do que 0,01. E isso é bem... Tá, eu não preciso nem fazer a conta aqui para provar que é ok, né? Porque, de fato, você vê que com 4 trapézios, a gente quase conseguiu a precisão desejada. Deu 0,01, 0,4, alguma coisa. Se eu aumento mais um trapézio, eu melhoro ainda a aproximação da curva. Isso com certeza vai gerar um erro menor. Tá? Então 5 já seria suficiente para a gente conseguir atingir a nossa precisão requerida. Tá joia? Mas é isso. Tá? O regra de trapézios é isso que eu queria passar. Agradeço a todos. Desculpe aí. Às vezes o vídeo, dependendo da matéria, fica um pouco longo. Mas é isso. Gente, obrigado. Gostou aí? Dá um like. Valeu. Tchau, tchau.